Graça e paz, amados. Plano perfeito. Plano perfeito com um preço alto. Seja bem-vindo, Alex. Eu confesso que eu poderia passar o culto todinho cantando. Eu gosto muito dessas músicas. Eu gosto muito dessas músicas que falam sobre a morte de Cristo, sobre a sua ressurreição, sobre o que Ele fez em nosso favor. E talvez você diga, mas é porque você não gosta do Natal. De fato, talvez seja isso. Eu gosto daquilo que a Bíblia autoriza, daquilo que a Bíblia diz que é. Eu quero falar sobre os efeitos da cruz. Pastor, mas a cruz, o efeito dela foi só a morte. Sim, mas o efeito que ela causou em Cristo é o motivo de nós estarmos vivos. Entenda. Não estou falando dessa vida que você está vivendo agora, mas da eternidade, com quem você passará a tua eternidade. É sobre essa vida que foi um plano elaborado, um plano perfeito e que foi realizado na cruz. Foi na cruz que Cristo executou o plano. Um plano que o Pai elaborou, que Cristo executou e que o Espírito hoje aplica aos corações daqueles que creem. E quando cremos, nós recebemos o resultado desse plano perfeito, que é a salvação. Entenda, não é ir para o céu. Ir para o céu é consequência da salvação. Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. Então é sobre efeitos da cruz que eu quero falar nessa noite. E para isso eu vou fazer uma mensagem expositiva e vou ler alguns versículos e nós vamos entender melhor aquilo que quer dizer. Colossenses 2. Um dos primeiros efeitos foi a aliança. Foi feita uma aliança conosco. Foi feito um acordo, um pacto conosco, para que pudéssemos entrar nesse propósito de Deus. Colossenses 2, versos 13 e 14, e pela tradução que eu tenho, diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Pode-se dizer que nós estávamos condenados duas vezes. Condenados duplamente. Por quê? Primeiro, estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, e o salário do pecado é a morte. Primeira condenação. Segundo, não fazíamos parte da aliança de Deus. Deus gerou um povo de Abraão, gerou um povo através de Abraão. Ele disse: um povo que será meu, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E ele fez uma aliança com esse povo que consistia em, ao 8º dia, todo macho que nascesse era circuncidado. E nós, gentios, não fazendo parte do povo de Deus, o povo de Israel, não fazíamos parte dessa aliança. E por isso também estávamos condenados. Uma condenação dupla que termina em tendo o mesmo efeito. Estávamos totalmente separados de Deus, totalmente apartados da graça do Senhor, do seu amor e principalmente da comunhão com Ele para a eternidade.
nós não tínhamos ligação alguma com Deus. Pecados nos separavam e a marca daqueles que lhe pertenciam também nós não tínhamos. Através da lei dada a Moisés para o povo judeu, veio o conhecimento do pecado. Ali o povo agora sabia o que se podia e o que não podia fazer. Era através da lei que eles ficavam conhecendo como proceder, como andar. E nós também passamos a conhecer isso. Mesmo não sendo judeu, mas a Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós fomos feitos, colocados juntamente com esse povo, para que pudéssemos então, através de Cristo, entrar nessa aliança com o nosso Deus e receber as bênçãos provenientes disso. O texto lido diz que a nossa promissória foi paga. Qual a promissória? Pecado gera consequências. O salário do pecado é a morte eterna. E a Bíblia diz, quando lemos aqui, que foi completamente pago. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz. O efeito da morte de Cristo na cruz pagou a nossa dívida. Pagou a nota promissória que havia contra nós. Eu li algo sobre Lutero, já li também falando sobre outra pessoa, mas dizia o seguinte: o diabo chegou com essa pessoa e pegou um rolo e começou a lê-lo. E eram pecados. E muitos pecados. E ele leu uma série muito grande de pecados. E olhou para a pessoa e disse: você cometeu? Ele disse: todos. Ele disse: mas não é só isso. Tem mais. E pegou um outro rolo. E novamente começou a ler, e haviam ali muitos pecados. E o diabo perguntou a ele: e esses? Ele disse: cometi também. E o diabo disse: e agora? Por que você se acha ser alguma coisa, sendo apenas um pecador? Ele disse: escreva no seu rolo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Todo, querido. Não há pecado que Deus não possa perdoar. O sangue de Jesus Cristo tem a capacidade, a sua morte na cruz, pagando a nossa dívida, tem a capacidade de perdoar qualquer pecado cometido. Pense em um pecado horrível, que eu espero que você nunca cometa, só pense. O sangue de Cristo tem autoridade, capacidade para perdoar esse pecado. Através disso, nós podemos estar totalmente cientes e crermos que, de fato, a nossa promissória de condenação foi totalmente paga na cruz de Cristo. Paga com a sua morte. Aquilo que eu merecia estar sofrendo, Ele sofreu por mim. Aquilo que eu causei, Ele pagou. Morreu. E pôde assim manifestar salvação, não somente a mim, mas a toda a humanidade. O sacrifício de Cristo na cruz perdoou todos os nossos pecados. Os do passado, os de hoje e os de amanhã. Talvez você diz: o pastor já falou isso centenas de vezes aqui na igreja. E eu amo falar sobre isso. Eu amo declarar que todos os teus pecados, os que você já cometeu, os que você está cometendo e os que você ainda vai cometer, todos eles já foram pagos. Talvez você diga: então eu posso pecar à vontade. Não. Não. Aqueles que pertencem a Cristo não têm prazer na prática do pecado. Eles pecam, mas não há prazer nisso.
eles lutam, militam contra o pecado. Por causa do Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda a combater os nossos desejos pecaminosos para que não venhamos a ofender a santidade do nosso Deus. Mas foram pagos. É muito comum pensarmos que, me perdoe se você nunca pensou assim, não, todo aquele dia que eu me converti foi no dia tal, dia, mês e ano. Então, a partir daquele dia, todos os meus pecados foram pagos, porque eu me converti naquele dia. Sim, foram pagos. Mas os de depois também daquele dia. Até o último dia da tua vida, qualquer pecado que você cometa foi perdoado. Foi pago. Então eu não tenho que fazer nada. Tem. Viva para Deus. Viva para o Senhor que te capacitou. Viva para o Senhor que te deu essa capacitação de ter uma vida diante dele de santidade. Em que todos os teus pecados foram pagos, ou seja, se você pertence a Cristo, você vai viver com ele. Se você um dia, de fato, creu em teu coração que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pelo Pai, e você crê que ele se tornou Senhor e pagou o preço pelos teus pecados, e você o recebeu como Senhor, você de fato está salvo. Está sendo salvo e será salvo. Mas na visão de Deus, na ótica de Deus, conforme Efésios, ele te vê assentado nas regiões celestiais com Cristo. Ele sabe que o plano dele é perfeito, ele sabe que o plano dele se cumprirá, e ele sabe que aquilo que ele prometeu há de ser concretizado na vida de todos aqueles que entregaram-se a ele. E serão salvos, porque os seus pecados foram cancelados. E talvez você diga, mas pastor, é porque o senhor ainda não leu bem a Bíblia, porque lá em 1 João, diz que nós temos que confessar. Se confessarmos os nossos pecados, ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a Bíblia diz que eu tenho que confessar pecados para serem perdoados, sim. Não para ser salvo, mas porque você ainda está aqui, querido. Pecado gera consequências. Se eu peco, eu sofrerei consequências. Eu não vou morrer eternamente, porque o preço por esse pecado foi pago. A morte eterna não me alcançará, mas eu vou sofrer consequências. Por exemplo, se eu mato alguém, é necessário que eu seja julgado e vá preso. Consequência de quê? Do pecado que eu cometi. Mas se eu pertenço a Cristo, talvez você diga, se pertencesse a Cristo, não ia matar ninguém. E se eu atropelar alguém? E se eu estiver dormindo na minha casa e um ladrão tentar entrar na minha casa? E eu não tenho, infelizmente, nenhuma arma, nem um revólver, mas eu tenho um teçado, eu tenho faca, eu tenho uma marreta. Estou falando lá do sítio. Queridos, eu não vou deixar de usar. E eu vou dizer, olha, eu sinto muito, não foi minha intenção. Eu dei para acertar só no braço, mas pegou no corpo todo e então morreu. Ou seja, eu vou ter que pagar a consequência desse pecado. Porque pequei, mas esse pecado não me levará para o inferno. Por quê? Porque Cristo pagou por ele na cruz. Querido, entenda bem. A salvação não tem a ver com a nossa contribuição. A salvação não tem a ver com o que você faz ou o que você deixa de fazer. A salvação, ela foi nos dada de graça. A salvação é amor de Deus manifestado a pessoas que não poderiam ser salvos de outra forma, a não ser Ele entregando a sua própria vida por nós.
E quando nós aceitamos, recebemos esse sacrifício dele, nós somos salvos. E quando nós somos salvos, é dado a nós, é colocado em nós o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação. Ele vem como marca registrada de que agora eu tenho dono e de que eu sou uma carta endereçada a esse dono e eu chegarei na presença dele. Porque eu tenho selo, eu estou selado. Carta selada não se perde, principalmente quando é selada com o Espírito Santo de Deus. Segundo efeito da cruz de Cristo, foi o fato de ele dizer, está consumado. No grego isso é uma palavra que diz tetelestai, está consumado. Tudo foi pago, ou pago totalmente. Hebreus 10, 12, 17 e 18, diz assim, Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Quantos pecados? Ou quantos sacrifícios? Um único sacrifício pelos pecados. O valor do sacrifício de Cristo. Um único sacrifício pela humanidade. Morreu uma vez por todos. Quando a Bíblia diz único, ela está dizendo não precisa repetir-se. Não é necessário repetição. É muito comum na nossa atualidade ouvirmos falar sobre sacrifício. Não, você tem que sacrificar. Você tem que fazer esse sacrifício. Você tem que realizar esse sacrifício. Você tem que fazer isso ou aquilo outro. Eu não gosto dessa palavra sacrifício. Principalmente quando é feito na igreja dizendo que você tem que realizar ou que você tem que fazer. Porque Jesus fez o sacrifício perfeito. Eu não preciso mais sacrificar nada, queridos. Nada. Não, pastor, mas a gente sacrifica o nosso tempo. Que tempo? Vir à igreja? Uma vez por semana? Isso é tempo? Isso é sacrifício? Não, pastor, mas a gente oferta, dizima. Quanto? A propósito, essa semana eu observei que dezenas de menores aprendizes da igreja, eles estão trabalhando. E todos eles estão dizimando. Amados, eu confesso que eu não costumo chorar, e eu não chorei. Mas eu fiquei com uma alegria tão grande no meu coração, de ver isso, porque eu descobri que aquilo que eu tenho pregado no púlpito não tem sido apenas jogado. Algumas pessoas têm de fato recebido, acolhido no coração e têm buscado seguir a palavra de Deus. E eu, sinceramente, Deus sabe o quanto eu fiquei feliz com isso. De ver essa atitude de jovens. Se eu disser o que de fato eles são, eles ficam com raiva de mim. Esses jovens que estão de fato acolhendo o que a Bíblia diz e estão fazendo uma experiência. Estão dizendo, o pastor disse que funciona. A Bíblia confirma que funciona, então eu vou ver se funciona. E eu quero te dizer uma coisa a você. Você vai ver que de fato funciona, porque Deus é fiel. Único sacrifício. Não havia outro meio. Não tinha como nós sermos salvos. A única forma de ser salvo era pagando o preço,
específico por Deus. O salário do pecado é a morte. Então nós teríamos que morrer. E de fato morremos espiritualmente. Não havia aliança, não havia pacto, não havia comunhão com Deus. Nós fomos separados de Deus pelo pecado. E se morrêssemos assim, nós iríamos passar uma eternidade no inferno, longe da presença de Cristo, que no último dia esse inferno será lançado no lago de fogo. Não tínhamos saída. Não tínhamos como reverter um quadro tão caótico. Mas Cristo veio e fez um sacrifício definitivo. Não sacrifique. O sacrifício foi feito. O sacrifício foi pago. Ele é definitivo. Qualquer tentativa de sacrificar ou eu vou ajudar um pouco me sacrificando, e eu vou ajudar um pouco nessa... Porque, queridos, geralmente quando fazemos alguma coisa, a nossa intenção é melhorar. Não, eu vou, quem sabe, estar mais salvo. Quem sabe Deus vai olhar mais para mim. Quem sabe Deus vai me ver e vai dizer, se meu filho está sacrificando, eu vou abençoá-lo. Não há nada que você faça nesse mundo que vá fazer Deus te amar mais do que o que Ele já ama. Nada. Deus te ama. E te ama de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo para morrer no teu lugar. Isso é amor. Amor manifestado, comprovado. Pastor, então, a gente não precisa fazer nada. Para a salvação, não. Para continuar vivendo aqui, sim. Confesse teus pecados, porque eles geram consequências. Confesse-os e deixe-os. Abandone-os. Comece a viver para Deus, comece a viver para o Senhor. Mas quando Cristo morreu na cruz, Ele disse, está consumado. O sacrifício que era para fazer, foi feito. Agora não esqueça de uma coisa, então, a gente vem para a igreja, a gente faz tudo que é para fazer na Bíblia, não é para ser salvo, não. É para viver da forma como Deus quer aqui. E quando nós fazemos isso, nós somos abençoados. Porque existe na Bíblia uma lei de semeadura. E ela é tanto para crente como para ímpio. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. O que você semeia, você vai ter colheita dessa semeadura. Então viva como Deus quer, como Deus diz. E a tua semeadura e a tua colheita será uma bênção. 17. Concluiu, dos seus pecados e iniquidades, nunca mais me permitirei recordar. Deus falando isso sobre nós. E Ele diz, dos seus pecados e iniquidades, nunca mais me permitirei recordar. Deus não é a mulher magoada. Explico. Você comete um erro com a sua esposa. Depois de muito choro e muita briga, ela diz, eu te perdoo. Você diz, glória a Deus, finalmente. Espere até a próxima briga. Você lembra daquele dia? Eu sabia. Está lembrado do que você fez? Ela vai trazer tudo à tona. É como se tivesse sido naquele momento. Não é, Priscila? É não, né? É não. Ela lembra, ela não esquece. Ela vai dizer para você cada detalhes que você havia esquecido. Ela lembra cada detalhe. E ela vai recitá-los para você. Deus disse, eu não me permito lembrar dos pecados. Ele lança nas profundezas do mar e esquece de
todos eles, nunca mais me permitirei recordar. Perdoou, perdoou. Não, nunca mais será lançado em rosto, nunca mais será falado sobre isso. Ele disse, foi cancelado, foi pago, foi perdoado. Eu perdoei. Em outras palavras, queridos, não há condenação, pois os pecados foram pagos, esquecidos. Tem uma passagem bíblica que fala sobre o momento em que somente os salvos estarão na presença de Cristo. Esse é o chamado tribunal de Cristo. Se você está lá, dê glória a Deus, você é salvo. Será o dia em que as nossas obras serão julgadas. Obras. Não estou sendo eu julgado. As minhas obras, para quê? Para recebimento de galardão, presente. Todas as obras que eu fiz para o Senhor, no Senhor, elas serão, a Bíblia diz, passadas pelo fogo. E se foram feitas nele, serão purificadas. O que não foi feito para ele, esqueça, será queimado. E eu lembro que, desde que eu era criança, quando eu cresci, meus pais já eram crentes, então eu fui apresentado na igreja, quando criancinha, quando bebê. Então eu cresci na igreja. E eu sempre ouvia dizer sobre esse dia, em que nós chegaremos lá, a Bíblia diz assim, um por si, cada um por vez, vai chegar na frente de Cristo. E eles diziam que vai aparecer como um telão, aqui. E todos os nossos pecados vão aparecer nesse telão. Eu disse, meu Deus, misericórdia, se isso for verdade, eu vou querer faltar nesse dia. Eu não vou querer estar lá nesse dia. Porque, queridos, se for aparecer algum dia tudo que eu já fiz de pecado, é melhor me matar logo. E eu sei que você não é tão melhor do que eu. Pode ser melhor, mas não tão. Mas quando eu leio isso, quando eu leio essa passagem, Cristo dizendo que nunca mais me permitirei recordar dos pecados e iniquidades cometidos, chega a me dar um alívio no coração. E eu digo, não vai ter telão. Não terá telão, não apenas por isso, mas também porque a Bíblia diz que nesse dia nós já teremos sido glorificados. Já estaremos com o corpo glorificado, não mais sujeito a pecado, nem a tempo, nem a espaço. Então, queridos, não tem telão. Dê um glória a Deus. Que bom, né, Alex? Ele esqueceu. Ele esqueceu. Não faz questão de lembrar disso. É uma decisão soberana de Deus. Ah, pastor, mas eu não esqueci. Continue lembrando. E não cometa mais. Mas Deus perdoou e esqueceu. 18. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Quem aqui já passou por um corredor de fogo? Já estão quase santos, né? Quem é, Emerson? A Cris também, pastora Cristina? Josafá? Queridos, por que eu estou falando de corredor de fogo? Porque eu ouvi dizer, e saibam, eu já andei em muitas igrejas pentecostais. Muitas. Depois que eu passei a crer em dons espirituais, eu andei em muitas igrejas pentecostais. E eu, em algumas ocasiões, também vi. Nunca entrei.
Graças a Deus, escapei. Escapou por quê, pastor? Porque, queridos, para que é o corredor de fogo? As pessoas estão ali, supostamente pessoas ungidas, e você vai passar e eles vão tocar em você. E você vai chegar no final e vai estar melhor, purificado. Porque o corredor de fogo, aquelas pessoas vão lhe tocar e elas vão limpar, purificar pecados. Mas quando eu olho para a Bíblia, queridos, eu não consigo ver isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz ao seguinte: não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Eles já foram perdoados. O máximo que você vai conseguir andando num corredor de fogo é tua roupa sair de lá suja. Porque vão pegar em você, vão passar a mão em você. Só isso. A propósito, fogo na Bíblia é sinônimo de destruição. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus é fogo. Sim, fogo consumidor. Ah, mas a Bíblia diz que o fogo purifica o ouro, o metal. A única coisa capaz de purificar pecados é o sangue de Jesus Cristo. Nada mais. Nada mais. Não, pastor, mas não. Só o sangue de Cristo. Mas, pastor, não. Só o sangue de Cristo. Ah, pastor, mas não. Somente o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E a Bíblia diz que não existe mais qualquer necessidade de oferta, de sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque Cristo já o fez. Ele fez o sacrifício. O pecado que um cristão cometerá amanhã foi perdoado na cruz, onde Cristo de fato justificou. Disse: você está justificado. Justificado quer dizer que eu fui perdoado, a minha dívida foi cancelada e fomos declarados justos, sem de fato sermos. Sim, porque quando eu me olho no espelho, ou quando eu lembro o que eu fiz ontem, eu vejo que eu ainda cometo pecados. E eu digo: Senhor, como eu posso ser justo? Porque os teus pecados foram todos pagos. O sacrifício de Cristo pagou por todos os nossos pecados. E o fez como uma só ação que não necessita ser repetida no futuro. Algumas pessoas pecam e eles acham que, se pecaram, eles vão para o inferno. Entenda, pessoas que se declararam salvos, que um dia aceitaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas na caminhada pecaram. E existe uma certa categoria de pecados que te fazem ir para o inferno e alguns que não. Você pode continuar. Mentir, você pode. Furtar alguma coisa, você pode. Agora, adulterar, não. Adulterar, não. Cair embriagado na rua também, não. Tem alguns pecados que são... Esses aí você não pode fazer. Está lascado. Então, mas tem uns que você pode. Queridos, todos foram pagos. Você cometeu o pecado, mas na visão de Deus, no futuro, Ele te vê justificado. É por isso que disse: justos sem de fato sermos. E o fez como uma só ação, que não necessita ser repetida no futuro. Na cruz, Cristo não nos tornou justificáveis, mas justificados. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, querido, eu não preciso de mais nada. Se eu creio nisso, e só podemos crer pela fé,
Isso acontece na minha vida. Eu tenho paz com Deus e acabou-se. Vou já terminar. A universalidade do pecado é o terceiro ponto que eu queria trazer nessa noite. Por que a universalidade? Porque se o pecado é universal, o sacrifício de Cristo também o é. Assim como o pecado entrou por um só homem, a salvação também veio através de um só homem. E não se engane, Cristo era homem, foi feito homem. 100% homem e 100% Deus. Romanos 3, 23, 24, 28, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Pastor, mas eu conheci um cara que, pensa numa pessoa boa, ele vai para o inferno. Pastor, não, o senhor não está entendendo. Esse camarada, ele era capaz de tirar a roupa dele e dar para alguém. Ele vai para o inferno. Porque todos pecaram, todos. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se perderam, todos se extraviaram e juntamente estão perdidos. O único meio de reverter esse quadro é entregando a sua vida a Cristo, ou seja, aceitando, crendo no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Não se engane, querido, você é pecador. A Bíblia diz que você é pecador, porque todos pecaram. Não restou elo de ligação. A santidade da criação do homem perfeito foi quebrada lá no jardim, no pecado de Adão. Não quero falar de Eva, porque o pecado dela não teve muita importância. Porque somente quando ela fez com que Adão pecasse, é que os seus olhos foram abertos, porque a ordem estava sobre Adão. Se o homem não pecasse, eu não sei o que ia ser feito da mulher. Talvez Deus destruísse aquela e fizesse uma outra que prestasse. Mas o homem pecou. E quando o homem pecou, seus olhos foram abertos. E todos, a partir daquele momento, nascem pecadores. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Deus entra em ação e coloca essa redenção de Cristo sobre nós. E essa redenção nos dá a capacidade de sermos libertos do pecado, de ter Cristo como nosso redentor, aquele que pode libertar, aquele que pode bater o martelo e dizer: você está livre. E colocar essa morte vicária de Cristo, que significa a morte vicária, tomar o lugar do outro, substituir, ser o substituto. E Cristo, de fato, tornou-se o nosso substituto na cruz do Calvário. 28, concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Não é pelo que você faz, é pelo que ele fez. Não é pelo que você está lutando, é pelo que ele lutou. Não é por você, é por ele. Querido, nós somos salvos por causa de Cristo. Nada mais. Nada mais. E foi ele que disse: está consumado. A obra está realizada. Você crê? Diga amém. Não há mérito para nós na salvação. Não há. Não, pastor, mas o senhor não sabe o preço que eu pago. Que preço? De fato, não sei. Porque o preço já foi pago na cruz. Qualquer um outro é nulo. Qualquer um outro não é necessário, foi pago na cruz.
A nossa salvação não tem mérito para nós. Sabe por quê, queridos? Até a fé que nós usamos para ser salvos foi nos dada. Não é inerente a nós. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês. Não é algo que vocês têm, a fé. É um presente de Deus. Dado, graça, favor imerecido. Não, mas eu tenho me esforçado. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu estou aqui, Senhor, mas eu sei o preço que eu paguei. Não vai. Na presença de Deus, não. O preço foi pago integralmente por Ele. O nosso é somente receber. E pela gratidão de uma salvação tão maravilhosa, buscar viver para Deus. Amém? Que maravilha. É por isso, amados, que realizando isso, vendo isso, vivendo isso, quando nós celebramos o que vamos celebrar hoje, que é a ceia, não é a Santa Ceia, porque a Santa foi realizada por Cristo, na Páscoa. Onde estão nossos músicos? Essa que nós realizamos não é a Santa, mas é a ceia, é ordenança. O Senhor disse para celebrarmos a sua morte. E nós celebramos através do pão e do vinho. O pão simbolizando o seu corpo, que foi moído por nós, e o vinho simbolizando o seu sangue, que foi derramado por nós. Cristo foi morto e o seu sangue foi derramado. Em momento algum, esse pão vai se transformar no corpo de Cristo, ou esse vinho vai se transformar no sangue. Não, pastor, quando ele passar da goela para aí, não. Ele vai passar da goela para o intestino como vinho e o outro como pão. É simbolismo. Então, por que celebrar a ceia? Porque o Senhor mandou. É o momento em que nós anunciamos a sua morte e a sua ressurreição. É o momento em que nós declaramos ao mundo que nós participamos da mesa do Senhor. E Ele disse que Ele vai celebrar novamente conosco no céu. Nós iremos celebrar. Ou seja, pastor Josafá, no céu nós vamos comer. Pastor, e a gente vai? Não sei. Não faço ideia. Acho que não. Eu não tenho dúvida. Nós vamos celebrar com Cristo. Vamos celebrar com Cristo a ceia. Mas enquanto o Senhor não vem nos buscar para celebrarmos com Ele, nós celebramos aqui. Quando participamos disso, nós declaramos: eu faço parte da família de Deus, porque eu faço parte da mesa dEle. Eu sou parte dEle. Ele faz parte da minha vida, eu faço parte da vida que Ele tem me dado. É por isso que celebramos. Ah, pastor, mas e se eu estiver em pecado? Você não deve estar em pecado em momento algum. Mas se eu estiver em pecado, eu posso participar da ceia? Queridos, qualquer pessoa que esteja comigo já, acho que há mais de 2 anos, já ouviu eu pregando sobre o que é que o apóstolo Paulo está falando ali na ceia. Não é sobre o pecado, não é porque participou da ceia em pecado e por isso morreu. Não. O pecado ali é específico, era a divisão de não esperar uns pelos outros,
a acepção de pessoas. Porque a ceia que eles celebravam não é como a nossa. Era comida. Era muita comida. E os que tinham muito, levavam muito. E os que tinham pouco, levavam pouco. Mas o propósito era estarem em comunhão. E comerem todos ao mesmo tempo da mesma coisa que todos levavam. O problema que estava acontecendo na igreja de Corinto é que, se eu levava o meu fazão, e aí chega a Peta com um pintinho, que não cozinhou bem, ficou até meio cru, aí eu boto lá o meu fazão, temperado, assado, e a Peta bota o pintinho dela e na hora quer comer o meu fazão. E o propósito era esse. Mas aí eu, como mesquinho, eu pegava e digo, não, meu fazão é só minha família aqui, só nós vamos comer. E o bom vinho que eu trouxe, só nós vamos beber. E a Bíblia condena isso. E esse era o pecado que estava acontecendo. E Paulo diz, nisso eu não vos louvo, porque vocês, quando se juntais para realizar a ceia do Senhor, vocês pecam, não esperando uns pelos outros. Esse era o pecado. Mas hoje nós não temos esse problema, porque todos nós vamos participar do pão e do vinho. De pé. O mesmo? Vamos louvar ao Senhor. E que possamos declarar vitória na cruz. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Amém? Que morreu e ressuscitou. E podemos glorificar o seu nome. Amém? Está buscando brechas para destruir, para matar.
onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome Ele a chamou. Ela recolheu